Ah, obrigada, Camila. Então, nós vamos começar a live de hoje, que é Corpo e Mente Sem Estresse, com a psicóloga Vanessa Arlatti. Ela é amiga minha há muito tempo. Ela é uma profissional excelente, que está aí no ramo já há bastante tempo também, e vai conversar com a gente. Ela fala bastante sobre ansiedade no perfil dela. Quem quiser, entra lá. Eu marquei em todos os nossos posts. Oi, gente! Mi, você tá aí. Você queria que você estivesse aqui pra me ajudar. Eu tive que fazer uma lista aqui, ó. Gente, vocês vão ver eu colando, tá? Porque eu tive que fazer. Porque a Mi não tá aqui pra colar pra mim. Então, vamos lá. Todos que estão aí já me conhecem, né? Eu sou Vanessa Zambuzi, sou fisioterapeuta aqui no Estúdio Sintonize Vida. E eu vou chamar a Van para fazer parte dessa live aqui comigo. A gente vai falar, então, sobre corpo e mente sem estresse. Deixa eu descobrir como faz isso, gente. Acho que eu aprendi. Ai, minha mãe entrou! Oi, mãe! Consegui explicar pra minha mãe como entrar, gente. Oi, Van! Olá, tudo bem? Bem, você? Você estava falando de cola, olha a cola aqui também. Eu aprendi a fazer cola com a Van, gente. Ela faz cola todo dia do que ela tem que fazer no dia a dia. Exatamente isso. Eu tava falando aqui que eu consegui ensinar minha mãe a entrar no Instagram e ver a live. Então ela tá aqui com a gente assistindo. Ah, que legal! Oi pra sua mãe, oi pra todo mundo. Gente, então, a Van vai falar com a gente um pouquinho sobre ansiedade, sobre estresse, o que ela causa no nosso corpo, tá? E a gente vai fazer um bate-papo relax aqui. Como eu já falei, eu e a Van, a gente é amiga de longa data, então vamos tentar conversando. Eu vou tentar acompanhar as mensagens pra gente ver se tem pergunta. Então, bom, é um prazer estar aqui com você. Queria agradecer, né, por você ter aceitado fazer essa live. Eu acho que é um tema muito interessante, né, muito bacana, principalmente pelo momento que a gente está vivendo agora, né, que é um momento que causa naturalmente muita ansiedade e muito estresse nas pessoas. Então, a gente está vendo diariamente pessoas com mais ansiedade, pessoas com mais estresse. Tem gente falando que está travando um pouquinho. Mas tá falando que dá para entender. Gente, se vocês não entenderem, pode perguntar que a gente fala de novo. Tá. Vai falando, eu vou pegar uma tá. Então, a gente está vivendo num período, né, que naturalmente causa estresse. Ai, tá ruim o áudio. Bom, então é importante a gente saber diferenciar o que é o estresse da ansiedade, porque às vezes acaba confundindo as duas coisas, né? Tanto o estresse quanto a ansiedade. Ah lá, a Paula tá falando. Isso. E a hora que eu for falar, você presta atenção nas mensagens. Tá certo, combinado então. Bom, então retomando, naturalmente a gente está vivenciando um período com muita ansiedade e muito estresse. E é importante a gente começar a prestar atenção nessas questões, né, e saber diferenciar primeiro, né, o que é ansiedade do que é estresse. O estresse, normalmente, as causas do estresse são causas externas, né? Por exemplo, pressão no trabalho, excesso de tarefas, problemas familiares. Então, são questões do nosso dia a dia que causam estresse, né? E isso gera frustração, nervosismo, a gente tem o pensamento de que a gente não vai conseguir dar conta daquilo que está acontecendo, e isso nos gera um estresse muito grande. A ansiedade, ela já tem a causa, as causas dela são mais internas, né, mais profundas. Então, por exemplo, enquanto o estresse, ele tem o foco em questões atuais, né, na sensação de que você é incapaz de lidar ali com o presente, com as coisas que estão acontecendo, na ansiedade, as pessoas, elas acabam sofrendo por antecipação.
né? E aí acaba gerando medo de algo que ainda não aconteceu. E normalmente esse medo é um medo irracional, né? O que seria um medo irracional? É um medo que na verdade não é realidade de fato. A gente acaba criando muitas coisas que não são reais, né? São fantasias da nossa cabeça. E também uma sensação, uma preocupação excessiva, uma sensação de perigo. Então, o estresse está relacionado com questões atuais, caiu, e a ansiedade, ela está relacionada com questões de preocupações que ainda não aconteceram, mas relacionadas ao futuro. E elas acabam se confundindo porque os sintomas são muito comuns, né? Tanto na ansiedade quanto no estresse, as pessoas têm alteração do sono, tem dor no peito, insônia, sudorese, tensão muscular, cansaço, tremores e as preocupações em excesso, né? Normalmente, as pessoas que têm estresse têm ansiedade. E as pessoas que têm ansiedade, pode ser que tenha estresse ou não, né? Então, é muito importante a gente ficar atento ao nosso organismo, ao que o nosso corpo está falando para a gente, o que a nossa mente está falando para a gente. E às vezes a gente acaba vivendo tão no automático, eu falo em praticamente todas as lives, do quanto a gente vive no automático e a gente não se percebe, né? A gente não olha para o que a nossa mente está dizendo, quais são os nossos pensamentos, a gente não olha para o nosso corpo, né? O que eu estou sentindo, quais são as reações no meu corpo. E é extremamente importante que a gente olhe para isso, né? Vale então, ressaltar que você falou aí, que tudo isso que está acontecendo na nossa mente, ela está mandando para o corpo. Então, a gente consegue perceber, né? É só parar um pouquinho e prestar atenção no que o seu corpo está falando ali para você, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, você está mais cansado que o habitual, está mais irritado, você percebe que a sua ansiedade está maior, né? Como que anda o seu sono? Como é que andam as dores no seu corpo, né? Às vezes, muitas vezes a ansiedade e o estresse também dá muita dor de cabeça, né? Observar também o seu ambiente, como é que está esse ambiente que você está vivendo? O que está acontecendo no seu trabalho, no seu ambiente familiar, nos seus relacionamentos, como é que andam os seus hábitos? Tudo isso, né, vai te dizer, vai fazer você ter... você fazer uma avaliação mesmo, né, de como anda o seu estresse e como anda a sua ansiedade, né? Então, a primeira coisa, autoobservação, né? Se observar o que está acontecendo no seu ambiente para você verificar qual o grau de ansiedade e estresse você está vivenciando e se isso está te prejudicando de alguma forma ou não. Na questão do tratamento, vai depender muito da intensidade, né, do seu estresse, da sua ansiedade. Mas, basicamente... Antes de falar do tratamento, eu queria saber, a pessoa identificou aí, descobriu que ela está com esses sintomas, quem que ela procura? Quem que é o profissional? Ou ela deve falar com algum familiar? O que ela deve fazer a hora que ela... Quando ela identifica... se ela identificou, né, que esses sinais são um pouco mais acentuados, ela tem que avaliar primeiro qual é a intensidade, né? Se essa ansiedade ou se esse estresse está atrapalhando ou não no seu cotidiano, como é que está isso? A pessoa ela pode procurar um psicólogo, né, para entender melhor o que está acontecendo. Pode procurar o médico, se os sintomas estiverem muito intensos, é importante a avaliação médica. E também é de extrema importância a gente trabalhar na prevenção, porque muitas vezes a gente acaba deixando, por exemplo, a gente observou que tem alguma coisa errada. Ah, não, mas eu consigo sozinha, eu vou continuar aqui com a minha rotina. E aí, quando a gente vai ver, isso já passou de um grau muito elevado. E aí você tem que procurar realmente ajuda médica, né? Muitas vezes tem que entrar com medicação porque você não fez essa avaliação antes, né? Então é muito importante. Por exemplo, eu percebi que tem alguma coisa errada. O que eu posso fazer, né, para melhorar
essas questões que estão acontecendo. Eu vou procurar terapia para eu me entender melhor, como eu posso lidar com essas questões. Vou procurar atividade física. Atividade física é o complemento para o tratamento tanto da ansiedade quanto do estresse, né? Nas duas são indicadas. Até você vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quais são os benefícios da atividade física, aqui especificamente do Pilates, para que você possa se sentir melhor. Que isso ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento em si, se você já tiver com diagnóstico de estresse ou ansiedade, né? Eu queria ressaltar aí duas coisinhas. Uma eu li a respeito esses dias de uma pessoa falando de se sobrecarregar. Ela mesma se impôs de acordar cedo, dormir tarde, uma rotina estressante para dar conta de fazer tudo. E isso, assim, no começo a gente dá conta, o corpo vai. Só que com o tempo acumula estresse, acumula um monte de coisa. E eu vejo aqui para os meus clientes, eu sempre peço para eles, ou procurar um psicólogo, ou procurar algo que gosta de fazer. Continuo fazendo isso, continuo indicando isso para eles. Uma massagem que vai relaxar, dar uma diminuída na carga que estressa eles. Com certeza, com certeza. Porque tudo isso, desde da questão da rotina, você entender como é a sua rotina, colocar coisas na sua rotina que te fazem bem. Eu achei muito interessante, eu já tinha te ouvido falar isso, e eu até queria reforçar essa questão de você procurar uma atividade que você goste. Porque, por exemplo, se você odeia fazer academia, você vai lá forçado, não gosta, isso vai acabar prejudicando, né? Estressando mais. Estressando mais. Agora não. Você tá gastando dinheiro para fazer algo que você não gosta, não adianta, né, gente? Eu achei isso fantástico, porque às vezes a gente não para pensar. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer exercício físico, eu vou lá na academia, então, vou fazer, mas eu odeio academia, eu não gosto, eu fico estressado. Entendeu? Então, existem uma gama enorme de exercícios, de coisas que você pode fazer para movimentar o seu corpo, para que você se sinta melhor e veja, né, na sua mente, no seu corpo, quanto o exercício físico pode fazer bem para você. O que seu corpo está pedindo, né? E não só o exercício, como você falou, a questão do relaxamento, para quem tem estresse, né? O quanto é bom você tirar um momento para você relaxar, né? Uma massagem relaxante, tudo que vai te causar bem-estar. Isso tudo vai ajudar nesse equilíbrio de corpo e mente. Van, outra coisa que já dá para enganchar aí numa pergunta é se a pessoa consegue lidar com isso sozinha. Tem o grau, lógico, que ela não vai conseguir sozinha, mas de começo ela consegue começar a procurar coisas para fazer, para relaxar, para eliminar esse estresse, essa ansiedade? Sim, sim. Por isso é importante essa avaliação, né? Então, para um pouco, sai um pouco do automático, né? Avalia o que a minha mente está me dizendo, quais são os meus pensamentos, né? O que eu ando sentindo, meu ambiente, como tá? Será que eu tô vivenciando muitos estressores no meu dia a dia? Como será que eu tô lidando com isso? Se você tem toda essa avaliação e você acendeu aí um sinalzinho de alerta, você já pode começar a fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu vou organizar minha rotina, eu vou cuidar mais de mim, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer uma caminhada, coisas que te proporcione bem-estar, para que esse tipo de ansiedade, estresse, ele não aumente conforme o tempo for passando. Então, é importante você se auto-observar desde o início, para que você, então, consiga lidar com tudo isso de forma sozinha, né? Uhum. E daí você ia entrar nos tratamentos, né? E eu cortei você. Vamos para eles. Curto e longo prazo. Como que a gente faz? Então, o tratamento vai depender também da intensidade, né? Por exemplo, da ansiedade. Né? No transtorno de ansiedade, o tratamento indicado é avaliação médica, tratamento médico com psiquiatra, medicação e psicoterapia, né? Que o médico ele vai tratar a questão dos sintomas, né? A medicação ela vai ajudar você a controlar, porque acontece várias alterações químicas no cérebro, e a psicoterapia, né, com o psicólogo, ela vai ajudar você a lidar com tudo isso.
né? Assim também com o estresse. Se você tiver um nível muito alto, o estresse pode causar algumas comorbidades, por exemplo, manchas na pele, você pode ter alguma doença vinda do estresse. Então, você vai ter que procurar um médico também para avaliar e verificar qual é o tratamento adequado. A Day aqui falou assim, menos descontar na comida, né? E a gente acaba descontando na comida, descontando na família, chega em casa, Uhum. vai descontando. A gente precisa daí saber aonde está também, né? Porque às vezes a gente não identificou tudo isso antes. Não identificou que está sem sono, não identificou que está descontando na família, né? Então, a gente precisa parar um pouquinho, ó, o que está acontecendo, para não deixar os descontar, né? Exatamente. E a alimentação também é muito importante, né? Você ter uma alimentação equilibrada também ajuda no controle do estresse e da ansiedade. Então, você está vendo que são coisas básicas, né? No nosso dia a dia, que a gente mudando vai fazer com que isso não vire algo muito grandioso. Então, alimentação, exercício físico, cuidar mais de você, ter uma rotina bacana. Então, são coisas que tem como a gente lidar com isso a princípio, sem esperar a gente que sabe isso... ai, tô estressada e eu mereço um doce. Vez em quando, eu acredito que sim, a gente merece, mas não merece todo dia. Isso faz mal pra gente, não é uma alimentação saudável que é o que a gente devia procurar, né? Fazer um exercício, que daí isso é bom, não é, eu mereço qualidade de vida. É isso que a gente também tem que tentar pensar sempre. Aí, se tem mais coisa para falar, Van? Eu te interrompi um monte de vezes. Não, tá tranquilo. Agora pode. Eu gostaria de te ouvir falando sobre a parte do exercício físico e de como isso pode melhorar. Então, é assim, não só o Pilates, que a gente vai focar em falar aqui, mas qualquer atividade física, ela solta substâncias no nosso corpo, como eu já falei nos posts dessa semana, que é a endorfina, que alivia, que dá satisfação pra gente. Então, corta um pouco isso de querer comer um monte, de descontar na comida, né? Então, qualquer atividade física, é por isso que a gente fala também de não ir numa atividade que você não gosta. Você tem que ir para uma que você se sinta bem. Aí tem muita gente que fala, eu não gosto, eu não quero fazer atividade. Procura alguma coisa, vai testando. Eu tenho um cliente que ele chega aqui emburrado toda vez. Todo dia que tem aula de Pilates, ele chega emburrado e sai daqui sorrindo. Por quê? Já liberou essa endorfina. A endorfina fica ainda 6 horas depois do exercício ativa, sendo liberada no organismo. A maioria das pessoas e de estudos que eu vejo relatam que após o exercício pela manhã tem um dia mais animado, um dia mais satisfatório. E para dormir, dorme melhor se faz o exercício à noite, porque tem essas 6 horas aí que está sendo liberada a endorfina, né? Sobre florais que estão perguntando, eu não tenho estudo a respeito disso. Então, eu não consigo bater o martelo e explicar a respeito. Você tem, Van? Sabe Não, eu alguma também coisa? não. A gente sabe eu sei que pode ser um tratamento alternativo, mas eu não me aprofundei no assunto para dar bases aqui teóricas para falar da também não eficácia tenho do estudo floral. para falar, não vai fazer isso, tá? Não contraindico, porque eu também não conheço, mas tem aí bastante relato bom deles, né? Aí, quem deve fazer exercícios? Ou Pilates em si? Eu tava falando desse cliente. Esse cliente ele tem um problema na coluna, então ele precisa fazer. A gente já fez a massagem, uma longa data, melhorou. Só que chegou um momento que ele precisava fazer o exercício. Então ele vem emburrado, porque ele fala que ele odeia fazer exercício, mas sai daqui sorrindo, viu? Então, vai tentando, gente. Tenta pegar um instrutor, um professor que seja agradável também, porque não adianta a gente ir lá já tá estressado e daí pegar um carrasco e que vai deixar a gente mais estressada, né? Então, claro que tem gente que precisa dessa motivação de alguém mais firme. Eu, às vezes, queria ser, mas eu sou meio boba, eu sou meio molenga. Então, procura, vai conhecer os lugares, vai fazer aula experimental nos lugares, né? Para saber, para você ter essa iniciativa de ir, tá? E procurar uma nutricionista também para ver a alimentação, para te fazer ter uma alimentação mais saudável, vai fazer com que tenha
o menos estresse e tudo mais nessa parte, né? Que daí eu já também não consigo falar da parte de alimentação. Quanto tempo melhora? Aí eu falei do tratamento de longo e curto prazo por causa disso. O Pilates, por exemplo, é um exercício para o longo da vida. Não é um negócio que você vai fazer igual aqueles de emagrecer, que você faz 3 meses para emagrecer e depois pode fazer outra coisa. Pilates não. Pilates é para a vida toda, é um exercício que a gente vê melhora em 10 aulas. A partir disso, em 20, alguém já vai falar para você que seu corpo mudou. E em 30 sessões, isso não sou eu que estou falando, gente, é Joseph Pilates, tem comprovações, vejo no meu dia a dia com aulas, que a partir de 30 sessões você tem um corpo novo. Então, a gente não vai deixar esse corpo voltar para o que era, para ser relaxado, para ser estressado, né? Então, aí a longo prazo, falo do Pilates, que é a minha área, tá? Cada atividade daí vai ser o seu tempo, o seu ritmo e tudo mais. Beleza? Cura. E aí, Ivan? Ansiedade e estresse tem cura? Eu achei até interessante o nome da nossa live, né? Que é Corpo e Mente Sem Estresse, né? Eu acho interessante isso, porque, na verdade, a ansiedade e o estresse, eles funcionam, eles têm uma função no nosso organismo. Eles são positivos também, eles não são negativos somente, né? Então, por exemplo, a ansiedade... Tem algo errado, né? Hã? Eles estão ali para mostrar que tem algo errado. Exatamente. Eles funcionam como um mecanismo do corpo, né? E eles nos preparam para uma situação diferente. Então, por exemplo, a ansiedade. A maior emoção da ansiedade é o medo. Imagina se a gente não tivesse medo. Quando a gente for atravessar uma rua, né? O nosso medo faz a gente parar, olhar para os dois lados e continuar, né? Se a gente não tivesse medo, a gente iria atravessar a rua sem olhar, né? Então, esse é um alerta que prepara a gente para entender e olhar e avaliar se tem alguma coisa errada. Mesma coisa o estresse, né? O estresse também funciona como um alerta. Olha, tem alguma coisa errada aqui, como é que eu posso me organizar, né? Outra coisa, se a gente não tivesse ansiedade, eu vou dar um exemplo meu, eu sempre fico ansiosa antes das lives, né? E como que a minha ansiedade me ajuda positivamente? Me ajuda a estudar o que eu tenho que estudar antes, a me preparar com antecedência, né? A estar aqui no horário certo. Então, essa ansiedade ela é positiva porque ela vai me ajudar a fazer alguma coisa, a me funcionar algo positivo. Agora, se eu estou numa ansiedade, num estresse fora do limite, fora do meu controle, provavelmente eu ia desligar essa live. Né? Então, a ansiedade e o estresse, elas vão... Oi? Tudo que é demais é ruim pra gente, né? Exatamente. Então, sobre cura, não tem cura, né? Não é um negócio que a gente vai buscar o zero na nossa vida, porque a gente precisa dele também, né? Perfeito, exatamente isso. E deixa eu falar umas frases aqui que falaram. A Dai falou dos pontos de acupuntura, que também ajudam. Me ajudam também, que eu faço com a Neia. Já fez, Van? Já fiz. Adoro. Adoro. O que mais? A Nair falou que a gente tá maravilhosa. A Paula Silva falou: Pilates é vida. Como não gosto de estar dentro da academia, né, e seus exercícios, preciso voltar. Tem que voltar a fazer. A Nair falou que o Pilates ajudou muito ela e continua ajudando. Eu tô adorando ver o resultado na Nair. Faz pouquinho tempo, acho que alguns meses só que ela tá fazendo. E ela tá cada dia melhor. Adoro. Adoro ver o resultado, gente. É isso que é bacana, né? A gente começar a praticar algo e a gente vê que tudo tá dando certo, né? Que realmente tá tendo uma eficácia no nosso dia a dia.
né? E aí, voltando só para completar o que eu falei, então, assim, a questão não é a gente eliminar o estresse, não é a gente eliminar a ansiedade, não é a gente eliminar os sentimentos ruins. A questão é a gente saber lidar com eles, né? Porque estresse vai acontecer mesmo no nosso dia a dia, né? A ansiedade, a gente vai ficar ansiosa por algumas coisas, mas como é que eu estou lidando com isso? Eu vou dar até um exemplo hoje que aconteceu comigo com a minha filha. De manhã eu estava aqui estudando, depois eu falei assim, vou fazer um vídeo, né, para chamar o pessoal para live. E aí, na hora que eu estava fazendo o vídeo, ela começou a me chamar e começou a me puxar. E aí eu falei assim, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Né? Eu incluí ela no vídeo, né? Falei para ela falar algumas coisinhas ali, enfim. Depois eu desliguei isso e dar atenção para ela. Agora, como que eu poderia lidar com isso de outra forma, né? Eu poderia ficar muito estressada, poderia desligar o vídeo, não fazer mais e brigar com ela, né? Então, você escolhe a forma com que você vai lidar com essas questões, né? Ou porque as situações elas vão acontecer. Então, depende muito da forma com que você vai se colocar, a forma com que você vai lidar com isso. Isso vai fazer com que seu estresse aumente ou seu estresse diminui. Porque vão acontecer coisas. E a terapia, ela ajuda muito nisso, né? A você olhar para a sua vida, olhar para as suas questões e saber entender e lidar com isso da melhor forma possível, né? É você lançar um novo olhar para as coisas que hoje estão te fazendo mal, né? Eu sempre digo que fazer terapia é qualidade de vida, né? A gente tem a oportunidade de limpar os nossos óculos, que muitas vezes são muito embaçados, e conseguir enxergar a vida e os problemas de uma forma melhor, né? Saber lidar melhor com isso. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais tanto preconceito com ir para terapia, né? Antigamente o povo achava, eu não sou louca para fazer. E é uma coisa que eu acho que todo mundo devia ter mais também, talvez, uma mais acessibilidade para que todos pudessem fazer. Sim. E é sem igual você conseguir limpar os óculos, igual a Rua falou. Você vê um mundo diferente. Você sai aquela bola que você tava de estresse, de perturbação e consegue ver as coisas. Nossa, não era assim. Eu tava vendo diferente, né? Exatamente. A Paula falou que vai vir fazer uma aula experimental, tá super convidada. É só me chamar que a gente marca, pode vir. É isso mesmo, eu também quero ir fazer uma aula experimental. Verdade, você conheceu só. Ah, você conheceu os dois outros, né? Os dois outros estúdios. Os dois outros. Demorou, quase fechei o outro sem você conhecer, mas conheceu. Então. E o pessoal tem alguma pergunta? Então, tem mais alguma coisa? Aproveita, eu vi todo mundo entrando, viu? Eu só não consegui falar que eu não queria mais interromper a Van, que eu interrompi ela um monte de vezes. Obrigada a todos que estão aí com a gente. Ai, deixa eu ver. Rita. Ai. Deixa eu ver se tem pergunta. A Lu. Oi, Lu. A Lu sempre tá junto. A Lu foi uma das minhas primeiras clientes e ela tá comigo desde então, desde 2014, se eu não me engano. E tá aí, ó, tá em todas as minhas lives também. Acho que é isso. Aqui. Ah lá, a Paula te chamando para vir junto fazer. Vamos juntas. Obrigada, Paula. Eu fiquei ansiosa. A Van, vira e mexe, eu respondi as enquetes da Van com: tô ansiosa, tô nervosa. Porque era para eu conseguir arrumar aqui 2 meses antes. Só que nesses 2 meses ficou pronto, faltando 2 minutos para live. Tanto ainda tem coisa para fazer, mas foi 2 meses estressantes. Felipe que o diga, que tá ali vendo também, que me viu toda nervosa. Ah lá, a Lu falando que o filho dela, com 1 mês de Pilates, mudou o corpo dele. E o humor, Lu? Adolescente tem vindo bastante também fazer, que além da postura, que eles ficam todos tortos na escola, né? Para aliviar o estresse.
Tem bastante gente procurando o Pilates por causa disso, e eu acho muito bacana saber que o Pilates também abriu mais essa porta de tratamento. Ah, e essa questão do humor que você falou é muito interessante, porque no estresse tem muita alteração de humor, né? As pessoas normalmente elas ficam muito irritadas. E na atividade física vai trazer esse bem-estar e vai melhorar essa questão do humor também, né? É. Eu acho super bacana de ver. Principalmente quem chega estressado, tá tendo uma semana loucona e sai daqui e brinca, porque eu também não paro de falar na minha aula, né, gente? Vocês veem aí que passa uma hora de live e eu não paro de falar. A Paula tá perguntando se tem idade para iniciar e se tem alguma restrição. O Pilates é indicado que comece com 8 anos, mas não é restrição fixa. É porque criança é mais complicado em prestar atenção, a querer se concentrar ali. E o Pilates é um exercício mais concentrado, né? Não é uma coisa que você entra aqui e vai conseguir pensar na louça, no café que tem que fazer, na conta que tem que pagar, né? É um exercício que você vai ter que estar concentrado fazendo ali. Então, crianças abaixo de 8 anos são mais complicadinhas. Não que eu nunca tenha dado, já dei aí algumas crianças eu comecei com 6 anos que vem com o pai, que dá para conseguir. Então, pode fazer. E não tem limite. Enquanto você estiver conseguindo fazer, pode fazer. O Pilates é indicado para inúmeras patologias, então não tem restrição. A restrição maior, assim, é de cognição, se a pessoa entende o que eu estou pedindo, ou consegue fazer sozinha. E se criança que consegue se concentrar, né? Mas tem até aulas específicas para criança agora, tem curso tudo mais que é bem bacana, que é para criança. A Márcia vai começar Pilates essa semana, hein? Ô, Van, é legal você ter falado dessa questão da concentração, porque na ansiedade, o que que acontece? A pessoa está muito focada no futuro, né? No que vai acontecer, ela não está no presente, né? E é importante que a pessoa esteja no presente. O Pilates vai ajudar ela, né, nessa questão da concentração, de trazer para o movimento presente, de prestar atenção na respiração, que são coisas principais para diminuir a ansiedade. O Pilates não tem conversa. Ou você tá aqui agora fazendo, ou você não consegue praticar muito dos exercícios dele, que você tem que estar concentrado. Não é só ficar mexendo um músculo, né? Você mexe o corpo inteiro, mente tem que estar ali. Por isso de forma consciente, né? Isso é excelente, né? Isso é excelente. É isso que a gente trabalha com a questão da ansiedade, né? O aqui e agora, a concentração, você ficar na onde você está, né? Não levar a sua mente para outro lugar. Exato. Então, além de toda a substância que o corpo produz durante o exercício, ainda tem isso da concentração que vai fazer melhorar a ansiedade, né? Perfeito. Bom, mais alguém tem perguntas? Deixa eu só ver aqui. Ó. Acho que essa é para você, Van. Doutora, quais exercícios ou ferramentas para cintrilar a ansiedade em casa ou qualquer local, por favor? Não entendi direito esse. Eu acho que saiu a correção, o corretor errou aí. Eu acho que é para controlar, né? Tá. Acho que é controlar a ansiedade. Ficou tudo junto. Eu acho que sim. Então, principalmente controlar mesmo, principalmente a questão da respiração, né? Você fazer exercícios de respiração, né? Durante o dia é muito importante. Você pausar em alguns momentos para você respirar, né? Então, respira profundamente, segura um pouquinho e solta, né? Isso tudo vai fazer com que você se sinta mais relaxado, né? E a respiração, ela ajuda também a oxigenar o cérebro, você vai ter mais... os seus pensamentos vão ficar mais organizados, enfim. Então, essa questão da respiração e também da autoobservação, né? Como eu já havia dito, você observar quais são os seus pensamentos e os seus sentimentos. Isso também vai ajudar você nesse controle. Tem uma boa aqui para você. Deixa eu só continuar essa parte da respiração.
Ô, Van, você lembra que um dia eu te perguntei uma que a Gisele Bündchen faz? Que é de segurar uma narina. Você chegou a ver a respeito? Eu não vi, eu esqueci, tô lembrando agora. Bom, depois você vê, é uma respiração que você tampa uma narina, puxa com ela, daí você solta com a outra. Daí você puxa com essa e solta com aquela. E faz isso algumas vezes. Ajuda a controlar a respiração também e você fica mais calmo, né? Porque daí você tem que ficar concentrado no que você está fazendo. Sim, eu já tenho inúmeras técnicas de respiração que são boas, né? Para que você possa fazer. Ó, tem uma pergunta aqui. Qual é a diferença de humor, da mudança de humor no estresse e da mudança de humor na pessoa bipolar? O transtorno bipolar, ele é um transtorno, né? Ele já é uma patologia. O estresse são questões mais pontuais, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, que vai deixar a gente mais irritado, né? Então, por exemplo, você está com algum problema no seu trabalho, né? Então, isso te causa estresse. Você está com algumas questões familiares em casa. Então, são questões pontuais que te deixam estressada e que alteram o seu humor. No transtorno bipolar, não, já é uma patologia, né? Já é uma doença, né, que causa oscilações de humor devido à própria patologia. Então, são coisas, assim, totalmente diferentes mesmo. E para a pessoa saber essa definição também, se ela tiver com dúvida, ela tem que procurar um profissional para diagnosticar, né? Exatamente. PhysioFit com o Chá me deu a dica aqui que a respiração da Gisele Bündchen é da yoga. Eu tinha esquecido. Ah, legal. Mais alguma pergunta, gente? Aproveita, tô adorando. Deixa eu ver. Temos aí mais 20 minutos, dá para aproveitar bastante. A Sandrinha agradeceu. Adorei o bate-papo, gente. Aproveitei fazer mais pergunta aí. Bom, uma coisa que eu quero falar, enquanto o pessoal pensa numa pergunta aí, é que se você tem alguma dúvida, tô estressada, quero procurar ajuda, não tenha vergonha. Antigamente as pessoas tinham mais, hoje já está mais aberto. A ter vergonha de procurar tratamento, de procurar ajuda. Fala para alguém da sua família, chama alguém para ir fazer uma atividade contigo, vai ler um livro num lugar se você gosta de ler. Mas vai procurando aos pouquinhos do seu jeito, mas não tenha vergonha de se ajudar. É se cuidar isso, né? Não é uma coisa que... Você tem que cuidar do seu templo, do seu maior bem, que é o seu corpo e sua mente, tá? A Rose está adorando as dicas. Vamos fazer um resuminho, então, do que a gente falou? Bacana, vamos. Porque aí o pessoal que entrou depois, né, tem aí uma ideia. Eu vou deixar salva essa live também, como deixei as outras. Para quem não conseguiu ver desde o começo, vai ter toda a nossa conversa lá. Mas vamos fazer esse resuminho para quem chegou agora saber se quer ver depois ou não também, tá? Okay. Bom, então a gente falou sobre a diferença, né, de ansiedade e estresse. E o estresse ele é mais voltado, então, a causas externas, a questões que estão acontecendo atualmente na sua vida, que causam esse estresse, essa irritabilidade, né? A ansiedade, ela já está mais ligada com questões mais internas, relacionadas com preocupações futuras, né? Do que ainda vai acontecer, há um medo irreal. Falamos também quais são as alterações comuns que acontecem no nosso corpo, tanto no estresse quanto na ansiedade, que são insônia, sudorese, tensão muscular, tremores, alteração no sono. E o quanto é importante você avaliar, né, o que a sua mente, o que o seu corpo está te dizendo, para que você possa, então, parar para perceber e procurar ajuda para que essa ansiedade e esse estresse não aumente, né, não se altere e comece, então, a prejudicar a sua vida de forma direta, o seu trabalho, o seu convívio familiar, enfim.
Falamos de quais são os profissionais que devem ser procurados, né? Falamos de se consegue sozinho ou não, após perceber que está com esses sintomas. Falamos dos tratamentos, falamos da parte de pilates, de exercício, quem deve fazer, quando fazer. Teve uma pergunta ali se tem limite de quantas vezes por semana fazer de pilates. Não tem, você pode fazer todos os dias. O que eu indico é sempre, se a pessoa está sedentária ou já pratica alguma outra atividade mais vezes na semana, fazer o Pilates uma vez na semana por um tempo, até se adaptar. Porque como a gente trabalha corpo e mente em todas as aulas, você fica um pouco mais desgastado do que as outras atividades físicas também, né? Mas pode fazer aí 3, 4, 5 vezes na semana. É mais difícil porque também é uma atividade mais cara, por ser realizada em menos pessoas, com o instrutor ali só para os alunos, né? Não é igual na academia que tem aí muitos aparelhos e faz todo mundo sozinho, tá? Teve alguma outra pergunta que eu passei? E só reforçando o que você falou da importância, né, de você procurar ajuda, de você não sofrer sozinha, né? Você não precisa sofrer sozinha. Existem pessoas que são especializadas que podem te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, né? Eu estou até com um projeto agora chamado Você Não É Sua Ansiedade, né? E o que eu quero dizer com essa frase, você não é a sua ansiedade? Eu quero dizer que você pode ser além daquilo que te causa dor, né? Você pode ser além da sua ansiedade, além do seu estresse, né? Você não é um sintoma, você é mais do que isso, né? E existem possibilidades para que você tenha uma qualidade de vida, para que você viva, de fato, uma vida mais feliz. E não só afundado dentro daquelas questões que te causam dor, né? Que te causam frustração, de infelicidade. Não, você tem essas oportunidades, essas possibilidades. Você pode mais e ir além, né? Eu acho que esse é o grande que é aí da nossa profissão, né? Ajudar o outro nas suas potencialidades e mostrar para o outro o quanto ele pode ser capaz, mais mesmo do que ele imagina, né? Exato. E a gente tem que pensar sempre, né, que tá se cuidando não é uma coisa fútil, não é uma coisa que, mas eu podia estar gastando com outra coisa. Você está gastando com a coisa mais importante da sua vida, que é você, que é seu corpo, sua saúde, seu bem-estar, tá? Então, tira esses pensamentos que a gente tem de material e vamos pensar na única coisa que vai junto com a gente para tudo quanto é lugar, né? E falamos também, uma das coisas foi sobre a cura. A Van deu uma explicação muito bacana, então quem quiser saber sobre se tem cura ou não o estresse e a ansiedade, vê depois a live se não viu, tá, gente? Obrigada a todo mundo que está entrando no finalzinho aí. A gente já está acabando, mas já vai. A gente deixa lá para todo mundo ver, tá? E vamos finalizar, Van? Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer novamente você, foi um prazer estar aqui com você. Somos amigas, né, de longa data, eu acho que aí uns 10 anos a mais. Acho que mais de 10, eu acho. Eu então, entrei na faculdade em 2010, eu já te conhecia, então. Então foi um reencontro lindo, né? A gente estar aqui hoje e poder falar sobre essas questões tão importantes para mim foi um prazer mesmo. E muito obrigada, Van. Eu estou muito feliz em a minha primeira live poder fazer com você. Eu acho que eu não conseguiria fazer com outra pessoa, que esse bate-papo a gente já tem naturalmente, né? Então, verdade. Agradecer por ter me chamado, que foi ideia da Van, gente, de ter feito. E ela me deixou daí fazer no meu perfil, porque eu nunca tinha feito também. Então, agradecer muito, adorei esse bate-papo, me deu a ideia de fazer mais, então vou procurar assuntos também para chamar todo mundo para se cuidar e ter uma vida melhor aí, com um pouquinho de live toda semana. E aí, para finalizar, eu queria só falar que se você precisar de ajuda ou souber, tem algum familiar que você percebe que está estressado e não consegue lidar com esses sintomas, que procure ajuda de um psicólogo, de um médico, de um fisioterapeuta. Peça informação para quem, se você não tiver, para ajudar
tanto a pessoa ou você mesmo, tá, gente? Vamos sempre com essa corrente de estar sempre melhor. E nunca, ele dá um jeito, eu consigo me virar, depois eu vejo. Vamos parar um pouquinho com isso e se cuidar, que agora é a melhor hora. Tá? E já falei, daí eu vou deixar os contatos da Van na descrição, mas quem quiser procurar é @VanessaArlati, ela é psicóloga, gente. E o telefone, Van, posso passar? WhatsApp? Pode sim. É o 998944167. Eu vou deixar também o WhatsApp dela lá na descrição para ninguém perder. E comigo, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates. Quem precisar falar comigo, pode mandar no direct, pode falar no nosso WhatsApp. Eu deixo tudo anotadinho para vocês. Ô, Ângela, você chegou atrasada. Você não viu que seu quadrinho tá ali, ó, aparecendo o tempo todo na minha live, tá? Deixa eu ver se teve mais pergunta, que passou um monte aqui enquanto eu tava falando. Que eu não paro de falar, gente. A Paula falou parabéns. Que Deus continue nos abençoando. A todos vocês que ajudaram a gente, ficaram aí conosco. Fiquei muito feliz por terem participado, tá? Acho que é isso, né, gente? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, até mais. Beijo. Beijo. Tchau, Van. Até. Tchau, gente.